Como sentir a presença do Senhor em sua vida no dia a dia? Há dias em que você olha para o céu, respira fundo e pensa: Deus, por que eu não consigo te sentir como antes? Esse pensamento dói, porque ele nasce exatamente daquele ponto onde a fé encontra o cansaço. E é nesse ponto que muita gente desiste, achando que o silêncio de Deus significa ausência. Mas e se eu te disser que não é isso? E se a presença dele estiver mais ativa do que nunca, justamente agora, enquanto você tenta entender o que está acontecendo aí dentro de você? Imagina por um momento aquela sensação simples de estar sentado na sala, olhando para a janela, sem nada especial acontecendo. De repente, uma paz que você nem sabe explicar passa rápido pelo seu peito. Parece pequeno, parece comum, mas é ali que Deus começa a sussurrar. Ele usa o cotidiano, os minutos que você acha que não tem valor, para mostrar que está acompanhando seus passos, mesmo quando você não percebe. E é por isso que esse devocional existe, para te ensinar a enxergar o que já está acontecendo na sua rotina, nos seus pensamentos, nos seus momentos de silêncio. Você não precisa forçar nada, você só precisa aprender a reconhecer. Antes de a gente seguir, faz uma coisa importante. Comenta aqui embaixo o seu nome para eu orar por você ainda hoje. E se esse tema já falou com você só nessa introdução, se inscreve agora no canal, porque aqui você nunca vai caminhar sozinho espiritualmente. E deixa também nos comentários uma frase simples, mas profunda. Senhor, eu quero sentir tua presença. Essa frase abre uma porta dentro de você que talvez esteja fechada há muito tempo. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir não é teoria, é direção, é clareza, é Deus te encontrando exatamente onde você está. Quando Deus parece silencioso, o que realmente está acontecendo? Existe um tipo de silêncio que não machuca porque está vazio, mas porque está cheio demais. Cheio de perguntas, de expectativas, de orações que você repete, mas não sente mais. Cheio daquela sensação estranha de que algo está acontecendo e você não sabe explicar. O silêncio de Deus produz esse tipo de inquietação. E ele incomoda justamente porque você aprendeu a associar presença com barulho, com resposta imediata, com algum sinal claro. Só que com Deus quase nunca funciona assim. A presença dele não depende de movimento externo. Ela se revela primeiro dentro de você, no lugar que pouca gente tem coragem de olhar com sinceridade. Quando Deus fica em silêncio, ele não está distante. Ele está ensinando. Esse silêncio tem uma intenção, e ela costuma ser muito maior do que a gente imagina na hora. Ele cria esse espaço para que você pare de tentar controlar tudo e comece a perceber o que você nunca notou. Ele te leva a perceber que fé não é sentir algo o tempo todo, mas confiar mesmo quando não sente nada. É nesse ponto que muitos desistem, porque confundem a falta de emoção com falta de presença. Só que Deus está trabalhando nos bastidores da sua alma, alinhando coisas, fortalecendo estruturas internas, limpando áreas que você nem percebeu que estavam carregadas. Ele não se afasta, ele reorganiza. Pensa nos momentos mais marcantes da sua vida espiritual. A maioria não aconteceu quando tudo estava claro, mas quando você estava tentando entender por que nada fazia sentido. Deus usa o silêncio para amadurecer a sua sensibilidade espiritual. Ele afina seus sentidos internos para que você consiga perceber a presença dele nos detalhes, e não apenas nos grandes momentos. O silêncio treina sua percepção. Ele te prepara para reconhecer Deus não só quando tudo está bem, mas quando tudo está de ponta cabeça. Isso muda completamente sua caminhada, porque você deixa de buscar emoção e passa a buscar profundidade. Há pessoas que desanimam nesse processo porque acham que perderam a conexão com Deus. Mas, na verdade, o que elas perderam foi o hábito de olhar para dentro com honestidade. O silêncio nos obriga a voltar para dentro de nós mesmos para descobrir onde estamos emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. É um convite para a maturidade. Deus não quer fazer barulho para chamar sua atenção como alguém desesperado. Ele quer que você aprenda a reconhecer a presença dele até quando ele decide não falar nada. Porque quando você aprende isso, você se torna inabalável. E tem mais uma coisa. Às vezes o silêncio de Deus não é teste, é proteção. Enquanto você acha que ele está calado, ele está te livrando de atalhos, de escolhas precipitadas, de pessoas erradas e de caminhos que pareciam bons, mas teriam destruído sua paz. O silêncio é uma cerca invisível que impede você de se afastar do propósito sem perceber. Por isso, quando Deus parece distante, respira e lembra. Esse silêncio pode ser o maior cuidado que ele já teve com você. Ele não te abandona. Ele te prepara. Ele te fortalece. Ele te protege. E ele faz isso no silêncio porque é no silêncio que você ouve melhor. Os pequenos sinais que você ignora, mas são Deus te chamando.
A maioria das pessoas espera que Deus fale através de algo extraordinário. Um sonho marcante, uma voz clara, uma experiência que tire o fôlego. Só que Deus raramente escolhe o espetacular. Ele prefere o discreto. Ele opera na sutileza. Ele se manifesta em camadas que só quem aprende a olhar com calma consegue perceber. É por isso que tanta gente diz que Deus não fala mais com ela, quando na verdade Ele está falando o tempo todo, mas a pessoa não aprendeu a decodificar esses pequenos sinais. A verdade é simples. Deus te chama nos detalhes. E você, sem perceber, passa por cima deles todos os dias. Quando você sente um incômodo leve para não fazer algo, quando uma paz inesperada aparece no meio de uma situação que deveria te desestabilizar, quando alguém te diz exatamente a frase que você precisava ouvir sem saber da sua luta, quando seu coração aperta sem motivo aparente, tudo isso é comunicação espiritual. Mas como ninguém ensina você a enxergar isso na infância da fé, você cresce achando que é coisa da sua cabeça. Só que não é. É o Espírito te treinando na sensibilidade. Presta atenção em algo que quase ninguém fala. Deus usa a rotina para te chamar. Não é à toa que muitos dos maiores movimentos de Deus na Bíblia começam em lugares comuns. Um campo de pasto, uma cozinha, um caminho qualquer. É porque Deus gosta de entrar no dia a dia sem alarde. Ele quer que você aprenda a senti-lo enquanto vive, não só quando ora. Ele quer que você perceba que aquela mudança repentina de pensamento, aquele desejo inesperado de orar, aquele sentimento de que alguém precisa da sua atenção, não vem do nada. Eles são convites, são puxões suaves espirituais, são sinais de presença. E é aqui que o jogo muda, quando você decide começar a observar, quando você entende que aquilo que você chama de coincidência muitas vezes é direção. Quando você percebe que aquele alívio que chega de repente, no momento exato em que você estava à beira de desmoronar, não é psicológico, é sobrenatural. Deus não te deixa cair sem antes te enviar um lembrete de que Ele está ali segurando sua alma. São lembretes que muitas vezes parecem pequenos, mas têm um poder gigantesco de te realinhar. Se você começar a olhar de forma diferente, vai perceber que Deus marca a presença o tempo inteiro. Na forma como você acorda com uma frase na mente, na música que toca no lugar certo na hora certa, na intuição que se repete, nas conversas que te atingem como se fossem resposta, no pensamento que aparece do nada e te redireciona. Quando você ignora esses sinais, parece que Deus se cala. Mas quando você começa a reconhecê-los, é como se o céu abrisse. Tudo ganha sentido. A vida deixa de parecer solta, desconectada, aleatória, e você começa a perceber o que sempre esteve ali. O incrível é que, conforme você responde aos sinais, eles se tornam mais claros. Quanto mais você reconhece, mais sua sensibilidade espiritual se ajusta. É como afinar um instrumento. No começo, você erra as notas, confunde as vibrações, não entende a diferença entre emoção e direção. Mas com o tempo, você aprende a identificar. Você sabe quando algo é só um pensamento solto e quando é um impulso vindo de Deus. E esse aprendizado muda tudo, porque a presença dele deixa de ser um conceito distante e passa a ser uma experiência diária. Deus te chama nos detalhes porque é nos detalhes que você mais precisa dele. Como criar espaço interior? Para sentir o Senhor no dia a dia. Sentir a presença de Deus não é sobre fazer mais, orar mais, falar mais, correr atrás de mais sinais. É o contrário. É sobre tirar peso, diminuir ruído, abrir espaço. Deus não compete com o barulho que você mesmo cria dentro de você. Ele não força a entrada, ele não invade. Ele espera que você crie um lugar interno onde ele possa ser percebido, e esse espaço não aparece do nada. Ele é construído, cultivado, cuidado. É uma escolha diária de não deixar sua alma lotada de coisas que te afastam da sensibilidade espiritual. O primeiro ponto é entender que a maioria das pessoas não consegue sentir Deus porque está emocionalmente saturada. A mente está acelerada, o coração está sobrecarregado e o espírito está cansado. Quando você vive nesse estado de correria interna, qualquer movimento de Deus parece distante. Não porque ele não está presente, mas porque você não tem silêncio interior suficiente para notar. Criar espaço interior começa quando você decide parar de ignorar o que está te drenando. É quando você começa a falar a verdade para si mesmo sobre aquilo que te rouba a paz. Expectativas, comparações, ansiedade, excesso de responsabilidade ou até mesmo feridas antigas que você nunca encarou de frente. Deus fala muito nos momentos em que você desacelera por dentro. E desacelerar não tem a ver com parar a vida, mas com mudar sua postura emocional. É aprender a respirar com intenção. É perceber quando a mente começa a se atropelar, quando o coração começa a disparar, quando a alma se fecha. Criar espaço interior é voltar para dentro e dizer: eu não vou viver no automático hoje.
Você não imagina o quanto essa simples decisão muda sua capacidade de sentir Deus. Porque quando você tira o piloto automático, você recupera a sensibilidade espiritual que o cansaço tinha abafado. Outro ponto é aprender a criar pausas curtas durante o dia, momentos de introspecção real. Silêncio que não é vazio, mas terreno fértil. Não precisa ser nada religioso demais. Pode ser no banho, lavando a louça, caminhando no quintal, sentado na cama antes de dormir. O que importa é a qualidade da sua atenção. Quando você para por 1 minuto e diz internamente: Senhor, estou aqui. Sua mente se realinha e seu espírito se abre. Nesses momentos simples, Deus se move com uma clareza absurda. Ele fala na calma, ele se revela na pausa, ele respira no ritmo que você desacelera. Criar espaço interior também significa reorganizar sua vida emocional. Tem coisas que você guarda há anos, que ocupam o lugar onde Deus quer habitar dentro de você. Tem ressentimentos, medos, culpas e inseguranças que formam paredes que você nem percebe mais. E enquanto essas paredes estiverem de pé, você sempre vai achar que Deus está longe. Por isso, ele permite certos desconfortos internos, para que você se dê conta do que precisa deixar ir. A presença de Deus não divide terreno com dores acumuladas. Ou você segura tudo, ou você sente ele. Os dois ao mesmo tempo não funcionam. E existe ainda um ponto essencial. Sensibilidade não é talento espiritual, mas consequência de ambiente interno. Quando sua alma tem espaço, você percebe Deus na rotina. Você sabe quando ele está te trazendo paz, quando está te direcionando, quando está te segurando longe do que te faria mal. Você sente a presença dele não como emoção forte, mas como estabilidade, como certeza interna, como aquela consciência suave de que você não está caminhando sozinho, mesmo quando tudo parece difícil. Esse é o tipo de sensibilidade que se constrói, não que aparece do nada. Quando você cria espaço interior, Deus deixa de ser uma ideia e passa a ser experiência. Seu coração desacelera, sua mente clareia, suas emoções se alinham. E aí, de repente, você percebe que ele sempre esteve ali. Era você que não tinha espaço para notar. Quando a cuial presença de Deus te acompanha. Sem você perceber. Você já reparou que, quando olha para trás, percebe que Deus esteve presente em momentos que, na hora, pareciam completamente comuns? Isso acontece porque a presença dele nem sempre entra com luz forte, emoção intensa ou sensação sobrenatural. Muitas vezes, ela chega camuflada nas coisas simples, nos encontros inesperados, nas decisões que você tomou sem entender porquê, nas situações que te deixaram confuso na hora, mas fizeram sentido depois. A presença de Deus acompanha você mesmo quando sua mente não está consciente disso. Ele não se limita à sua percepção. Ele age enquanto você vive. Existem dias em que você acorda com uma paz que não combina com a realidade à sua volta. Dias em que algo te impede de tomar uma atitude impulsiva. Dias em que você quase cai em uma situação difícil, mas algo muda no último segundo e você nem entende como escapou. Esses momentos não são sorte, coincidência ou acaso. São intervenções sutis. São movimentos estratégicos de um Deus que trabalha antes de você perceber o que está acontecendo. A presença dele se move dentro daquilo que você chama de normal, mas que no fundo é direção espiritual. O maior erro das pessoas é achar que sentir a presença de Deus depende exclusivamente de sensações. Deus não precisa provocar arrepios, lágrimas ou emoções fortes para estar com você. Ele permanece mesmo quando você está exausto, desatento, sem energia, sem foco espiritual. Ele permanece quando você está no ônibus olhando para a janela, quando está fazendo comida sem pensar em nada, quando está preocupado com seus próprios problemas. A presença de Deus não abandona você nos momentos em que você se desconecta. Ela te sustenta exatamente ali. A verdade é que ele se aproxima mais de você nos dias em que você sente menos, porque é quando você está mais vulnerável. Quantas vezes você já passou por um dia que parecia desmoronar, mas no fim percebeu que, de alguma forma, você conseguiu suportar tudo? Essa força não veio de você. Veio da presença que te acompanhava sem alarde. Deus não aparece só para resolver. Ele aparece para sustentar, para impedir que você quebre onde não precisa quebrar, para te manter de pé quando você não tem mais motivo nenhum para isso. Ele se infiltra nos detalhes, nas brechas emocionais, nos pequenos intervalos da sua rotina e ajusta seu interior enquanto você só tenta sobreviver ao dia. Também existem momentos em que Deus se faz presente nos outros, em alguém que diz exatamente o que você precisava ouvir, em uma mensagem que chega do nada, em um conselho simples que reorganiza sua mente, em um olhar que te conforta sem intenção. Deus usa pessoas comuns para marcar a presença dele quando você não consegue perceber sozinho. Ele coloca alguém no seu caminho que funciona como resposta, lembrete, alerta ou abraço. Nem sempre é alguém próximo,
Às vezes é alguém que você nunca mais vai ver, mas Deus usa. E tem ainda uma das formas mais profundas de presença invisível, quando Ele impede coisas que você nunca soube que estavam prestes a acontecer. Situações que teriam te destruído, caminhos que teriam te afastado, pessoas que pareciam boas, mas teriam te ferido. Você não percebe porque não viu, mas Deus viu, Deus se antecipou, Deus interveio no silêncio. E esse tipo de presença é tão forte que, se você soubesse tudo o que Ele já te poupou, você choraria de gratidão. Quando você entende tudo isso, sua visão muda. A presença de Deus deixa de ser algo que você procura e passa a ser algo que você reconhece. Ele não some, Ele não abandona, Ele não se ausenta, Ele caminha ao seu lado mesmo quando você não percebe. Ele te acompanha no invisível, no discreto, no miúdo, no cotidiano. E quanto mais você entende isso, mais sua alma relaxa, porque você percebe que nunca esteve só, nem por um dia. Como viver guiado? Pela presença e não pelo medo. Existe uma diferença gigantesca entre viver reagindo ao medo e viver seguindo a presença de Deus. A maioria das pessoas toma decisões baseadas em insegurança, em feridas antigas, em cenários imaginários que nunca aconteceram. O medo cria urgência falsa, acelera a mente, distorce a percepção, te faz acreditar que tudo depende de você e te coloca num estado constante de alerta. Mas quando você começa a viver guiado pela presença, algo muda por dentro. A pressão diminui, a clareza aumenta e o caminho deixa de parecer uma guerra diária. A presença não te empurra, ela te conduz. Viver guiado pela presença é aprender a reconhecer aquela paz que não combina com a lógica. O medo sempre grita, pressiona, ameaça, cria ruídos internos que te deixam inquieto. Já a presença de Deus nunca grita, ela toca, ela acalma, ela segura suas emoções no lugar. Quando você aprende a reconhecer essa diferença, você muda a forma como decide. Você deixa de agir impulsivamente e começa a agir intencionalmente. Deus te guia não apenas com respostas, mas com sensações internas que filtram seus pensamentos. Aquela sensação de não faça isso agora, ou espere um pouco, ou vai mesmo com medo. Isso é direção, não emoção aleatória. O medo te paralisa porque ele é alimentado por tudo que você não controla. A presença te movimenta porque ela te lembra que você não precisa controlar tudo para avançar. Quando você vive guiado por Deus, você percebe que muitos caminhos que pareciam assustadores se tornam seguros quando Ele está te conduzindo. E muitos caminhos que pareciam bons se tornam perigosos quando Ele te diz para não entrar. A diferença entre viver pelo medo e viver pela presença está na fonte da sua confiança. Uma te afasta da sua essência, a outra te devolve a ela. A presença de Deus também reorganiza seu interior para que você não viva tentando prever tudo. Quando você caminha baseado no medo, você sempre espera o pior. Seu coração fica pesado, sua mente fica tensa, seu espírito fica cansado. Viver assim vira um ciclo que te destrói aos poucos. Mas quando você se guia pela presença, você começa a perceber que Deus não te dá garantia, Ele te dá direção. E isso é muito mais valioso. Ele não te mostra o caminho inteiro, Ele te mostra o próximo passo. Quando você segue esse próximo passo, mesmo sem entender, você experimenta uma confiança que não depende das circunstâncias. Outra coisa que muda profundamente é sua postura emocional. A presença te ensina a pausar antes de reagir, te ensina a ouvir antes de decidir, te ensina a sentir antes de concluir. Isso faz com que suas escolhas deixem de ser impulsivas e passem a ser espiritualmente alinhadas. Você começa a viver de dentro para fora, não de fora para dentro. O medo sempre olha para o externo, para o que pode dar errado, para o que falta, para o que machuca. A presença olha para o interno, para quem você está se tornando, para o que Deus está moldando, para o propósito que está sendo construído mesmo na dor. E quando você aprende a viver guiado pela presença, uma coisa poderosa acontece. Você não se perde. Mesmo quando tudo ao seu redor parece instável, sua alma encontra direção. Mesmo quando você não entende, existe um rumo. Mesmo quando há silêncio, existe companhia. A presença te ancora, te mantém firme, te dá discernimento para continuar caminhando sem se desesperar. Te fortalece para enfrentar o que você nunca imaginou que conseguiria suportar. A vida ganha um ritmo diferente, menos caótico e mais cheio de sentido. Viver guiado pela presença não é sobre nunca sentir medo, mas sobre nunca deixar o medo dirigir. O medo pode te avisar, mas não pode te comandar. A presença te dá coragem, clareza e firmeza. Ela te lembra que você não está caminhando sozinho e que, mesmo quando o cenário parece desfavorável, Deus continua no controle do que você não vê. Quando você trilha a vida assim, você não só sente Deus, você se torna alguém que vive a partir dele. E isso muda tudo. Senhor, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou, sem máscaras, sem discursos decorados, sem tentar parecer forte.
O Senhor conhece cada detalhe do meu coração, cada pensamento escondido, cada cansaço que eu tentei ignorar. Por isso, eu respiro fundo agora e abro o espaço dentro de mim para que a tua presença encontre lugar. Eu sei que não preciso te impressionar para ser ouvido. Eu só preciso ser sincero, e é com essa sinceridade que eu peço. Permanece comigo, fala comigo, toca aquilo que eu não consigo tocar sozinho, alcança áreas do meu coração que eu nunca consegui organizar. Eu preciso da tua presença de um jeito real, natural, diário, não como algo distante, mas como algo que me sustenta enquanto eu vivo. Senhor, eu reconheço que muitas vezes confundi silêncio com ausência, confundi falta de emoção com falta de direção, confundi dúvidas com afastamento. Hoje, eu entrego essas confusões nas tuas mãos. Eu coloco diante de ti tudo aquilo que pesa na minha alma, tudo o que me deixa inquieto, tudo o que eu carrego sozinho sem perceber. Eu te entrego minhas ansiedades, meus medos, minhas expectativas frustradas. Te entrego as perguntas que não consigo responder, os porquês que insistem em me acompanhar, as feridas que ainda latejam. Senhor, assume esses espaços dentro de mim. Onde houver dor, coloca cura. Onde houver confusão, coloca luz. Onde houver inquietação, coloca descanso. Toca, Senhor, nos pensamentos que tentam me afastar da tua presença. Toca nos hábitos que eu construí sem perceber, aqueles que me deixam emocionalmente distante, espiritualmente cansado, mentalmente acelerado. Toca nos dias em que eu me perco de mim mesmo. Eu te peço que o teu Espírito Santo reorganize meu interior, trazendo clareza onde há escuridão, trazendo paz onde há caos, trazendo discernimento onde há dúvida. Eu preciso de sensibilidade para te perceber nas pequenas coisas. Ensina-me a não ignorar os sinais que o Senhor me envia, mesmo quando são discretos. Ensina-me a reconhecer a tua voz, não só quando tudo está calmo, mas principalmente quando minha mente está barulhenta. Senhor, abre meus ouvidos espirituais para que eu perceba a tua presença no meu cotidiano, que eu consiga te enxergar nas pausas, nos detalhes, nos encontros, nas conversas simples, nos pensamentos que aparecem de repente. Que eu aprenda a reconhecer quando é o Senhor me dando direção, me protegendo de algo que eu não vejo, me impedindo de cair em caminhos que não são para mim. Mostra-me como te sentir mesmo quando não há emoção forte envolvida. Que eu consiga perceber quando o Senhor traz aquela paz que não faz sentido, aquele consolo que chega sem explicação, aquele alívio que me abraça do nada. Que eu aprenda a identificar o teu toque suave, aquele toque que não se impõe, mas transforma. Eu peço também, Senhor, que o Senhor limpe meu interior. Tira de dentro de mim tudo o que ocupa espaço demais. Remove os pesos emocionais que eu carrego há anos. Arranca as mágoas escondidas, os ressentimentos enraizados, as culpas que eu nunca soube como largar. Cura lembranças que ainda me prendem, cicatriza feridas que eu tentei enterrar. Retira o que não combina com a tua presença dentro de mim. Eu quero ser terreno fértil, não solo endurecido. Eu quero ser alguém que sente o Senhor no dia a dia porque tem espaço para te receber. Senhor, direciona meus passos. Me impede de agir pelo medo. Que o medo nunca tenha mais autoridade do que a tua presença sobre mim. Que eu não tome decisões baseadas no pânico, no desespero, na insegurança. Que eu seja guiado pela paz, mesmo quando não houver respostas imediatas. Que eu caminhe de cabeça erguida, sabendo que o Senhor está comigo, mesmo que eu não sinta. Dá-me sabedoria para pausar antes de reagir, sensibilidade para ouvir antes de decidir, maturidade para esperar antes de concluir. Ensina-me a viver com confiança, não com tensão. Com fé, não com preocupação. Eu te peço também por proteção. Protege minha mente de pensamentos que me confundem. Protege meu coração de pessoas que não são para mim. Protege meu caminho de situações que poderiam me ferir. Protege meu espírito de tudo o que tenta me afastar do Senhor. Que a tua presença seja meu abrigo. Que ela seja meu guia em cada passo. Que ela seja o filtro espiritual que prepara minha alma para o que o Senhor quer fazer na minha vida. Senhor, eu te entrego meu dia, minha rotina, minhas escolhas, meus processos internos. Envolve tudo com tua presença. Molda meus pensamentos, estabiliza minhas emoções, reorganiza meus sentimentos, dirige meus passos. Eu quero viver guiado pelo teu Espírito e não pelo meu medo. Eu quero reconhecer o Senhor em cada espaço da minha vida, mesmo nos dias silenciosos, mesmo nos dias escuros, mesmo nos dias que não fazem sentido, porque eu sei que o Senhor está comigo em todos eles. Continua comigo agora, continua comigo amanhã, continua comigo em cada passo que eu der. Eu quero aprender a te sentir, não como uma experiência distante, mas como uma companhia constante. Que a tua presença seja a marca da minha vida, que ela seja o que me move, o que me fortalece, o que me direciona. Eu me rendo à tua presença neste momento e deixo que ela faça aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Permaneça em mim, Senhor.
e que eu aprenda, a cada dia, a permanecer em Ti. Há um ponto na caminhada espiritual em que você para, respira e finalmente entende. Deus nunca esteve longe. Ele estava trabalhando em camadas que você não via, te sustentando em momentos que você achava que estava sozinho e protegendo caminhos que você nem imaginava que poderiam te machucar. É exatamente aqui que esse devocional te trouxe. Para essa consciência profunda de que a presença do Senhor não é um evento, é uma companhia constante. E quando essa verdade entra no coração, algo muda de forma definitiva. Você começa a enxergar sua própria história por outra perspectiva. Aquele dia em que você achou que não ia aguentar, mas aguentou. Aquele problema que parecia impossível, mas de alguma forma se resolveu. Aquele medo que parecia gigante, mas perdeu força de repente. Nada disso foi coincidência. Nada foi por acaso. Foi presença, foi cuidado, foi Deus caminhando ao seu lado enquanto você achava que avançava sozinho. Ele esteve ali, no silêncio, nas pausas, nas decisões pequenas, nos pensamentos sutis que mudaram o rumo da sua vida sem que você entendesse na hora. Esse é o tipo de presença que transforma. Não a que aparece com barulho, mas a que sustenta no invisível. E hoje, agora, o Senhor te lembra algo que talvez você tenha esquecido. Você não precisa sentir algo extraordinário para saber que Ele está com você. A presença dele não depende do seu estado emocional. Ela não se abala quando você está cansado. Não enfraquece quando você duvida. Não diminui quando você se sente distante. Deus não é guiado pelo que você sente. Ele é guiado pelo amor que tem por você. E esse amor não muda. A partir de hoje, você não vai mais olhar para a sua vida com a mesma interpretação. Toda vez que o medo tentar assumir o controle, você vai lembrar: há uma presença que me guia. Toda vez que o silêncio parecer estranho, você vai respirar e dizer: Deus está trabalhando de um jeito que eu ainda não vejo. Toda vez que você se sentir perdido, você vai lembrar: a presença dele não se confunde, não falha, não abandona. Ela continua te conduzindo mesmo quando você não percebe. O Senhor te diz agora: eu estou aqui, eu sempre estive, eu sempre estarei. Essas palavras não são promessa futura, são realidade atual. A presença de Deus já está no teu dia a dia, já está nas tuas escolhas, já está nos teus pensamentos, já está fortalecendo áreas que você nem percebeu que estavam fracas. Ele está ajustando o teu caminho, guardando tua mente, protegendo tua alma. E Ele faz isso porque te ama de forma profunda, paciente e constante. Que você saia deste devocional com uma verdade gravada no coração. Deus não se mede pelo que você sente, mas pelo que Ele é. E Ele é presença, Ele é companhia, Ele é direção, Ele é cuidado. Ele é aquele que te acompanha sem falhar. Caminhe com essa consciência daqui para frente e você nunca mais vai se sentir sozinho.